Olha só, em 2001, uma refinaria foi pelos ares. A causa? Bom, a causa imediata foi um cano que se rompeu. Mas a história de verdade, a raiz do problema, começou 20 anos antes, com uma decisão que na época parecia totalmente inofensiva. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo e dissecar como pequenas falhas de organização que foram se acumulando ao longo de décadas acabaram criando um desastre que era, na verdade, totalmente previsível. Essa imagem já mostra o tamanho da devastação. No dia 16 de abril de 2001, uma instalação super moderna de processamento foi simplesmente reduzida a escombros. A sorte é que era feriado, então não houve fatalidades. Mas que isso não nos engane, o evento em si foi tudo menos um acidente. Então, a pergunta que fica é essa: como uma coisa dessas pôde acontecer? Grandes acidentes industriais, eles raramente surgem do nada. Na verdade, eles são o ponto final de uma longa cadeia de falhas. E é isso que vamos fazer agora, desvendar as camadas desse quebra-cabeça tão complexo. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar com os eventos daquele dia, depois analisar as falhas físicas, investigar a fundo as causas organizacionais e, por fim, extrair as lições cruciais que surgiram das cinzas desse desastre. Primeiro, vamos voltar no tempo, para aquele dia. A cronologia dos fatos revela a rapidez assustadora com que uma simples falha numa tubulação escalou para um desastre de proporções gigantescas. Tudo começou às 2h20 da tarde, com a ruptura de um único cano. Em menos de 30 segundos, uma nuvem de gás inflamável achou uma fonte de ignição e... pum! Uma explosão devastadora. A onda de choque danificou outras áreas e apenas 15 minutos depois, uma segunda explosão, ainda maior, deixou o incêndio fora de controle. A escalada foi absurdamente rápida e implacável. Certo. Agora vamos sair do o que aconteceu para o como isso aconteceu. Em segurança de processo, a gente conta com várias barreiras para prevenir desastres, certo? Aqui, a barreira mais fundamental de todas, a integridade do equipamento simplesmente falhou. Falhou por completo. Para a gente se situar, esse fluxograma aqui ajuda. O problema todo começou na linha P4363, que levava gás inflamável sob alta pressão de uma torre para os condensadores. A falha aconteceu num ponto bem específico desse sistema. E aqui está a prova física. Essa peça de metal toda retorcida é a curva da tubulação que se partiu. Esse foi o epicentro do desastre, a peça que não aguentou e deu início a toda a cadeia de eventos. Mas a pergunta é, por que ela falhou? A causa imediata foi um processo chamado de erosão-corrosão. Pensa assim, em duas etapas. Primeiro, a força do fluido passando ali remove a camada protetora do metal, como se fosse uma lixa líquida. Depois, com o metal puro exposto, a corrosão química ataca de um jeito muito mais rápido e agressivo. E aqui a gente vê a real dimensão do estrago. A espessura original da parede do tubo era de uns 8 milímetros. No ponto onde ele se rompeu, a espessura era de apenas 0,3 milímetros. Isso é uma perda de mais de 95% do material. É chocante. Só para colocar em perspectiva, a parede de aço que estava segurando o gás inflamável a 28 bar de pressão ficou mais fina que um cartão de crédito. É quase inacreditável que essa condição tenha se desenvolvido por tanto tempo sem ninguém perceber. Isso mostra bem a natureza traiçoeira, insidiosa desse tipo de problema. A falha física explica o como, mas não o porquê. E aqui a gente chega no ponto crucial: entender as falhas da organização. A verdadeira causa raiz não estava no metal, e sim nas decisões, nos sistemas de gestão que permitiram que aquele metal se deteriorasse por tanto tempo. A origem do desastre, na verdade, nos leva 20 anos antes da explosão, lá para 1981. Para resolver um probleminha operacional de incrustação, a equipe de engenharia implementou o que parecia ser uma solução bem simples: adicionar um novo ponto de injeção de água. Mal sabiam eles que essa decisão estava selando o destino da planta. Aqui a gente vê o problema. O diagrama na esquerda mostra o projeto, e na direita, a foto de como era na realidade. Um jato de água era injetado direto na tubulação, sem nenhum bico, sem nada para dispersar. Esse jato funcionava como um jato de areia líquido, mirando bem na parede da curva que vinha logo em seguida. E essas foram as falhas de projeto fatais. A falta de um bito de injeção, a proximidade com a curva e, para piorar, a falta de documentação adequada, tudo isso criou uma armadilha. Uma verdadeira bomba relógio que foi armada lá em 1981. 20 anos, pensa nisso.
Por 2 décadas, essa falha crítica de projeto ficou ali, ativa, comendo o metal silenciosamente, dia após dia, sem que ninguém tivesse a menor ideia do perigo que estava se formando. Isso nos leva à falha central de gestão. A barreira de detecção, que seria o programa de inspeção de integridade mecânica, simplesmente não funcionou. A seção mais vulnerável da tubulação, aquela criada pela modificação de 81, ficou completamente invisível para os sistemas de segurança por 20 anos. E não foram falhas isoladas, sabe? Foram sistêmicas. O processo de gestão de mudanças, que deveria analisar o risco de qualquer alteração, falhou. O programa de inspeção se baseava em dados errados. Avisos que surgiram foram ignorados. Procedimentos foram alterados de maneira informal. Cada falha dessas era um furo se alinhando no famoso queijo suíço da segurança, permitindo que o perigo passasse direto por todas as barreiras. Bom, o desastre de Amber, por mais trágico que tenha sido, acabou gerando lições importantíssimas para a indústria. Vamos dar uma olhada nos principais aprendizados para que essa história não se repita. As 3 lições essenciais são bem claras. Primeiro, disciplina na gestão de mudanças não é algo negociável. Ponto. Segundo, os dados de inspeção têm que refletir o que está de fato instalado no campo, não o que se imagina que está. E terceiro, quando um sistema de inspeção aponta um risco, tem que existir um processo forte para garantir que uma ação seja tomada. O legado desse evento é bem concreto, bem tangível. Ele forçou uma revisão completa das normas internacionais de engenharia. O código API 57, por exemplo, hoje tem seções super detalhadas e rigorosas sobre como projetar, operar e, o mais importante, inspecionar pontos de injeção para prevenir exatamente esse tipo de falha. Essa citação do relatório da investigação resume tudo perfeitamente. Não foi um acidente imprevisível, não foi um ato de Deus. Foi o resultado direto de decisões que foram, ou que não foram, tomadas por pessoas ao longo de muitos e muitos anos. Foi, no fim das contas, um desastre fabricado. E a gente termina com essa reflexão. O caso de Amber nos força a perguntar: quais soluções rápidas do passado podem ser as bombas relógio do futuro? A vigilância constante e o questionamento rigoroso do status quo, essas são as únicas defesas contra a decadência silenciosa da segurança.